Charles, obrigado aí pelo convite para a gente bater esse papo. Bom, minha história profissional, rapidamente, ela se resume a aproximadamente 20 anos aí de atuação no campo da educação, né, envolvendo 7, 8 unidades do Senai aqui em Santa Catarina, também no Departamento Nacional do Senai, em Brasília, e os últimos 5 anos eu estou, né, no SESI, aqui em Santa Catarina. Dentre as atividades, começando pela função de instrutor, professor, coordenador de programas, coordenador de área, diretor de unidade, gerente. Lá em Brasília, eu tive a oportunidade de integrar o escritório de projetos da CENI por mais de um ano. E aqui, esses últimos anos, eu me dediquei aí a uma área de tecnologias educacionais no SESI e, por último, uma área de desenvolvimento de projetos e produtos aí interno ao SESI. Basicamente é isso, e é nesse contexto que eu pude, né, participar da implantação aí do nosso sistema de gestão escolar aqui no SESI, em Santa Catarina. Perfeito. Obrigado, Fabiano. E, Fabiano, você pode falar um pouco sobre o SESI Santa Catarina, com sua estrutura, seu tamanho, né? Qual a sua abrangência? Bom, o SESI em Santa Catarina, ele tem 46 unidades espalhadas pelo estado. Além disso, ele conta com mais de 200 pontos de atendimento, né? E nesses pontos de atendimento e unidades, a gente desenvolve atividades além da área de saúde, né, as de educação, que são as áreas impactadas pela implantação do sistema que nós vamos conversar hoje, né? E essa atuação ela vai desde educação infantil, passando pela fundamental, em idade regular, EJA, educação de jovens e adultos, para o ensino fundamental, para o ensino médio, e a educação continuada, a educação, né, ao longo da vida, que são os cursos não formais. Isso aí para todo o estado, nas 46 unidades, nos mais de 200 pontos de atendimento, e com um atendimento prioritário ao setor industrial, às indústrias de Santa Catarina, formando, né, a mão de obra e qualificando e requalificando a mão de obra de Santa Catarina, além da elevação da escolaridade básica, né, dos trabalhadores da indústria. Esse é o foco, e esse é uma foto bastante sintética aí da instituição. Perfeito. Bom, vamos falar um pouco sobre o projeto, né, um projeto de implantação de um ERP para gestão escolar. Então, a primeira questão aí, né, Fabiano, é falar um pouco sobre o problema, né? O que realmente motivou, qual que é realmente o cenário que o SESI possuía antes do sistema de gestão escolar e o que realmente motivou a implantação do mesmo? Bom, o SESI, ele experimentou um crescimento bastante grande nos últimos, né, na última década, nas últimas 2 décadas, e naturalmente os requisitos eles foram sendo ampliados também em termos de gestão do processo educacional. Então, o problema, eu resumiria o problema, né, da seguinte forma: a gente tinha 2, 3 sistemas legados e tecnologicamente defasados. Estou falando de uma defasagem aí superior a 5, 6 anos. Esses sistemas, eles eram utilizados para registro escolar, mas eles não eram integrados, e essa falta de integração, ela impedia de fazer uma boa migração dos dados para o Departamento Nacional, que é o ente do nosso sistema que faz essa consolidação dos dados e presta contas para a TCU, inclusive o Ministério da Educação, para fazer a contabilização da nossa produção. E essa falta de segurança, ela se torna ainda maior quando você tem mais do que 140 mil matrículas ano sendo migradas e o status sendo atualizado dia a dia, e com essas fragilidades. Eram pontos frágeis que nós tínhamos entre nossos sistemas ao longo do processo para chegar na consolidação final do Departamento Nacional. Esse era o maior problema. Então, a gente tinha necessidade de integrações aqui em Santa Catarina para unificar a estrutura dos dados, né, advindos desses sistemas diferentes. Isso gerava, na verdade, uma terceira base de dados que nós buscávamos alinhar
para facilitar essa migração semi-automatizada para o Departamento Nacional. E a gente vinha herdando alguns problemas, né, com essa estrutura. Esses sistemas legados diferentes, né, que contemplavam apenas parte das modalidades em que nós atuávamos e os níveis de educação, então eles tinham regras de negócio diferentes implantadas, eles tinham, por vezes, um excesso de flexibilidade para alimentar os dados, né, por nossa equipe de operação, e era, sobretudo, um convite à criação de microprocessos personalizados, né, de processos bastante específicos que divergiam de um processo único que a gente buscava, né, o alinhamento para facilitar a integração. Então, a gente tinha várias lacunas e várias falhas ao longo de todo o processo, desde a inserção dos dados até a contabilização consolidada no Departamento Nacional. A falta de um processo padronizado único, ela tem outros desdobramentos, outras dificuldades que vão também na linha de dificuldade para capacitar as equipes novas que chegavam, e tudo isso gera, né, dados, gera gráficos, gera dashboard, gera relatórios, que vêm por diferentes caminhos, e esses diferentes caminhos geravam uma insegurança muito grande para a tomada de decisão. Os relatórios gerenciais, muitas vezes, eles não tinham os números convergentes, existiam lacunas, e a gente buscava, né, de forma manual, identificar essas fontes, né? Então, tudo isso era originado aí, né, numa alimentação de sistemas isolados e que manualmente eram muitas vezes, tinham muitas vezes os dados integrados até uma consolidação final. Então, esse é o maior problema que a gente vinha enfrentando. E quanto à defasagem tecnológica, é importante salientar que, como a gente faz parte de um sistema federativo, um SESI nacional, nós somos o departamento aqui de Santa Catarina, né, mas nós fazemos parte do sistema nacional. Há 7, 8 anos atrás, começou um movimento pelo Departamento Nacional de unificar os sistemas. E nesse momento nós cessamos todo o nosso movimento estadual para desenvolver um novo sistema. Como o sistema todo é complexo, grande, isso nos gerou uma paralisia, que nós ficamos aguardando para aderir a um sistema nacional, para que de fato tivéssemos efetividade nos nossos desdobramentos. E com isso gerou uma defasagem aí de 6, 7 anos dos nossos sistemas que estávamos utilizando até 2018, sem a atualização tecnológica e também ajustes aí em função de mudanças no processo. Basicamente esse é o problema, esse é o escopo aí que a gente se encontrava quando o projeto iniciou. Perfeito. Bom, você falou de várias situações aí que dificultavam a própria operação do SESI. E qual que foi a solução, Fabiano, que foi adotada? Bom, o projeto em si, né, a solução foi, então, de fato, a gente aderir a uma licitação nacional coordenada pelo Departamento Nacional do SESI, Senai, que previam a utilização de um único sistema de gestão escolar para a SESI e Senai de todo o Brasil. Então, nós iniciamos esse projeto, as tratativas em 2017, o projeto acabou iniciando em 2017, que foi a adesão a esse sistema único que nos facilitaria. Primeiro, ter um sistema único e um conjunto único de regras de negócio para cada linha de negócio, informatizadas para todas as nossas unidades e pontos de atendimento em Santa Catarina. E mais do que isso, né, esse processo informatizado, ele foi parametrizado segundo diretrizes nacionais, e isso nos dá muita segurança no momento de tomar a decisão com base nos dados gerados a partir de um sistema desse. Então, a unificação das regras de negócio, unificação aí da base de dados e uma segurança maior na migração desses dados e em futura integração e consolidação nacional. Então, essa é a solução, um sistema único para o estado todo, para todas as modalidades e níveis de educação que a gente atua, e tudo isso alinhado a regras de negócio nacionais. Perfeito, ótimo.
E, Fabiano, vamos lá, um próximo ponto. Quais foram os principais desafios, né, e obstáculos que foram superados, né, que foram encontrados e também superados durante o projeto? Bom, a gente já, pela natureza do projeto, a gente já previamente mapeou, né, uma série de desafios, de obstáculos, mas projetos dessa natureza e complexos e grandes e que impactam praticamente toda a operação do SESI, quando eu falo de operação do SESI em Santa Catarina, eu estou falando de mais de 1.300, 1.500 pessoas que efetivamente, né, utilizam o sistema e estão envolvidos no processo educacional, além dos mais de 140 mil matrículas, né, por ano. Eu lembro uma frase aí que é atribuída ao Mike Tyson, né, que diz que todo mundo tem um plano, até tomar um soco na cara. E implantar um projeto desse exige que você esteja preparado a tomar alguns socos na cara, porque o que mais surge são elementos novos, são riscos não mapeados ou que tomam uma proporção maior do que mapeado inicialmente, porque o projeto ele lida com mudanças, né? Então os grandes desafios eles estão associados à mudança. E toda mudança ela traz uma percepção de perda. Então os grandes desafios, eu acredito que eles, de fato, estejam associados a esse sentimento de perda dos principais envolvidos aí no processo. O primeiro desafio que eu gostaria de destacar rapidamente aqui, e a gente vai provavelmente falar um pouco mais depois durante, né, quando a gente for falar da execução, mas é a formação da equipe dedicada ao projeto. É um projeto que impacta uma parte substancial da corporação, muita gente, e exige uma equipe dedicada. E a equipe, ela precisa ser conhecedora profunda, precisa ser sênior de todas as modalidades da educação que a gente atua. Então, eu não conseguiria facilmente ter um representante da equipe contemplando educação infantil, fundamental, média, educação continuada, EJA, elas têm as suas particularidades, as suas necessidades e que precisam ser contempladas. Então, a equipe, eu precisamos de pessoas sênior e conhecedoras de todas essas modalidades. E a tendência num projeto desse, num primeiro momento, quando a gente começa a iniciação desse projeto, a tendência é que os gestores disponibilizem esses profissionais, mas é tempo parcial. A tendência é sempre pegar, se alcançarmos, sempre que alcançávamos a pessoa mais indicada, sênior, essa pessoa ela tem outras N atribuições essenciais para a operação do negócio. E isso foi um dificultador do início ao fim. A gente conseguir realmente engajar, mobilizar e disponibilidade dos profissionais, né, sêniores para fazerem parte desse projeto. O segundo grande desafio, eu acho que tem a ver diretamente ao sentimento de perda, que é a mudança que a gente já estava prevendo nos processos operacionais, né, na operação do processo educacional. Como nós tínhamos uma certa flexibilidade para rodar os processos nessas unidades todas, várias delas tiveram que abrir mão de seus processos customizados para passar e aderir a um sistema único que tinha um único conjunto de regras de negócio implementadas, para nos dar a segurança que nós pretendíamos, né, com a implantação desse sistema. Um outro grande desafio mapeado a priori que a gente foi gerenciando foi a integração do sistema de gestão escolar aos demais sistemas legados, seja na área contábil, financeira, TI, próprio site, o ambiente virtual de aprendizagem, tudo isso precisou ser integrado e aí tivemos grandes desafios aí para vencer. Uma outra questão que eu acho que é importante destacar é quanto à migração dos dados, né? A gente já teve uma experiência anterior, da qual eu participei também,
e ficou muito claro, né, o risco que a gente assume no momento que a gente automatiza uma migração de dados, né, de um sistema legado para um novo, sendo que nos sistemas legados eu tinha diferentes regras de negócio implementadas, com diferentes estruturas de dados, bases de dados distintas, então, e dados muitas vezes inconsistentes, incompletos, que faltava de fato uma boa higienização. E esse foi um risco mapeado, muito bem gerenciado e acho que um fator crítico para o sucesso do projeto ainda. Também é importante citar, nesse caso, que é bastante particular, nós somos um ente de um sistema federado que licitou um fornecedor, e esse fornecedor partiu para uma implementação de forma paralela em outros estados. Então, esse também, né, se mostrou um grande desafio aí para a gente gerenciar, que é o relacionamento com o fornecedor. Um projeto grande e longo como esse é esperado também acontecer mudança de interlocuções, mudanças de pessoas na equipe. Isso nos exigiu muito mais atenção à gestão do conhecimento, né, para a gente não ter perdas durante o processo. Ainda também, eu acho que uma dificuldade que foi se revelando ao longo do processo, apesar de ter sido mapeado um risco, mas nos exigiu bastante, é que nem todos os requisitos estavam mapeados em profundidade a priori. Isso nos exigiu algumas intervenções ao longo do processo, isso junto ao fornecedor e junto à nossa equipe do back-office aqui, especialmente relacionada à tecnologia da informação. Isso a gente foi ajustando durante o projeto. Então, os grandes desafios basicamente foram esses. E por último, né, eu acho que de uma forma ampla eu destacaria a gestão dos stakeholders, a gestão das partes interessadas, que de fato é bastante amplo esse range de partes interessadas. A gente toca muitas áreas aqui dentro, internamente, a gente impacta muita gente, impacta muitos perfis distintos, né, do cliente à nossa equipe de back-office e também a equipe de gestão. Então, isso nos exigiu bastante e nos dá uma certeza, né, de que realmente é o fator, né, mais crítico aí, que acaba impactando os demais. Então, eu não sei se eu consegui resumir, acho que os desafios principais que a gente identificou a priori, e alguns se revelando em maior ou menor, né, criticidade durante o próprio projeto. Legal, show. Bom, vou falar um pouco aqui, pessoal, sobre a execução, né, a execução do projeto, só para mostrar para vocês algumas estratégias que nós tomamos durante o processo de implantação, de execução do projeto. Bom, o projeto, como esse fornecedor que foi contratado através de uma licitação, né, ele já possuía um planejamento prévio, porque já tinha sido implantado o mesmo sistema em outras unidades da federação. Então, nós tínhamos um planejamento já padronizado para ser utilizado aqui em Santa Catarina. Nós pegamos esse planejamento, junto com o fornecedor e toda a equipe também, e ampliamos, né, o planejamento e colocamos as diversas atividades que deveriam ser executadas pela nossa equipe aqui de Santa Catarina. Então, o nosso planejamento, ele tinha, além das atividades de implantação, também tinha as atividades de gestão de mudança, né, organizacional, como treinamento, como mobilização das pessoas, como fazer a sustentação após a implantação, como você passar o sistema após ser implantado para a área de sustentação, né, da TI. Então, teve todas as atividades que foram, além das atividades padrões de implantação do RP, também tiveram as atividades de gestão de mudança organizacional. Além disso, nós pegamos e fatiamos, digamos, o projeto em 8 frentes, né? Nós chamamos de frentes, ou grandes pacotes de entrega, que seriam as customizações, né? O que seria customizado para o próprio SESI, as capacitações, tanto capacitação para o usuário-chave quanto para o usuário final. O que seria isso, né?
Usuário-chave, nós tivemos 15 pessoas que eram os usuários-chaves, que foram capacitadas ao longo de 7 semanas, e esses usuários-chave foram os responsáveis por capacitar os usuários finais, que foram em torno de 104 usuários finais. E os usuários finais capacitavam ainda os usuários da ponta, ou seja, usuários da própria unidade. Então, a gente teve 3 camadas de capacitação. Capacitação para o usuário-chave, capacitação para o usuário final e capacitação para o usuário da ponta, que seriam professores e outros profissionais que usavam o sistema de forma mais pontual. Testes, né? Os testes integrados, tivemos 2 camadas de testes integrados, tá? Então, tivemos testes integrados 1 e testes integrados 2, justamente para verificar se todo o sistema estava funcionando, se as customizações, que eram as integrações com sistemas legados, também estavam funcionando. A carga de dados, que, conforme o Fabiano comentou, que era a migração dos dados, nós tivemos a contratação de profissionais para fazer a digitação. Nós entendemos durante o projeto que era a melhor forma de higienizar os dados, fazer a digitação, ao invés de pegar e utilizar uma ferramenta de migração mecânica. A infraestrutura, preparar toda a infraestrutura para todo o sistema para o RP funcionar. Isso seria infraestrutura como rede, máquinas, servidores, isso para todo o estado de Santa Catarina, né? Além de várias políticas de segurança da informação, de backup, enfim, de várias modalidades que foram executadas. Comunicação, nós tivemos alguns pontos de comunicação do projeto aí, que é importante até o envolvimento dos stakeholders. Como era um projeto bastante complexo, bastante crítico, nós adotamos, né, juntamente com o SESI, e o Fabiano nos ajudou bastante nisso, fazer uma comunicação mais, no início, sem chamar muita atenção para o projeto, né? Justamente por quê? Porque tinham vários riscos que poderiam acontecer e várias expectativas que já estavam envolvidas. Então, a nossa comunicação, ela foi bastante modesta no início, tá? E conforme o projeto foi progredindo, nós começamos daí a fazer comunicações periódicas. Então, nos últimos 2 meses antes do Go Live, nós já tínhamos uma certeza que nós iríamos fazer o Go Live do projeto, começamos a ter comunicações periódicas, né? E no último mês foi intensificado, fazendo comunicações semanais para toda Santa Catarina. Isso daí, a área de comunicação do SESI nos apoiou muito com relação a isso. Além disso, em termos de comunicação, nós também tínhamos dois comitês, né? Um comitê técnico e um comitê executivo, 2 comitês gestores, né? O comitê técnico estavam todos os gerentes de todas as áreas envolvidas, então eram reuniões semanais que eram passado o status do projeto e algumas situações de tomada de decisão. Então o próprio comitê já resolvia muitas das situações rotineiras do próprio projeto. E tinha um comitê executivo, que daí era com a alta gestão, na qual nós passávamos os status do projeto, e também uma outra questão que a alta gestão precisava tomar, né? Então, uma outra necessidade de tomada de decisão. E por último, né, um outro pacote que nós tínhamos de entrega era a sustentação, como eu comentei, né? Nós tínhamos que passar o bastão do projeto para a operação. Então, como que foi feito o processo, como que foi feito o treinamento, né, dessa passagem de bastão, a SLA e outras informações pertinentes para o sistema continuar funcionando após a finalização do projeto. Então, basicamente foi isso, além do monitoramento e controle, né? Então, nós tínhamos reportes a cada 15 dias, né, para todos os envolvidos de como que estava a situação do projeto. Então, basicamente é isso. Não sei, Fabiano, se você quer complementar uma outra prática que a gente utilizou durante a execução? Eu não sei se é exatamente prática, mas eu queria chamar a atenção para um risco que talvez a gente sempre corre no início do projeto, é de a gente copiar, né, de uma estrutura de gestão de projeto de um outro case, de uma outra empresa bem sucedida. Uhum. E aqui a gente tomou esse cuidado, né? A gente não acredita no copycat ali, né? Não,
não dá certo. A gente precisa levar em conta, já na estruturação do projeto, os aspectos culturais. E o que o Charles colocou aqui sobre o comitê de gestão, o comitê executivo, na verdade, e o comitê técnico, essa foi uma estrutura que, a princípio, pode até parecer que burocratiza, mas, para a gente, ela se mostrou muito eficiente, porque ela daria agilidade. Então, esse comitê executivo, ele era presidido pelo patrocinador, e acho que esse é um ponto que vale destacar. Projeto bom é projeto com patrocinador forte, porque ele dá uma cobertura política para o gerente de projeto, para a equipe do projeto e para o projeto em si. Ele coloca esse projeto na mesa, né, do C-level da organização, né, do board. Isso é fundamental. E com isso a gente consegue comprometer todas as partes envolvidas. Então, o comitê executivo, ele tem um caráter colegiado, mas presidido pelo patrocinador, pelo diretor patrocinador. E o comitê técnico, ele foi constituído pelos líderes operacionais, ali, coordenadores e gerentes das principais áreas envolvidas, sobretudo TI, as demais do back-office ali, e eles tinham uma sistemática semanal fundamental para a gente agilizar, né, questões, né, operacionais ali que surgem naturalmente pela concorrência, né, a recursos e, né, do dia a dia aí do projeto. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente se inspirou, mas não copiou isso de ninguém, foi com bastante cuidado, criando uma estrutura de governança muito própria e adequada à necessidade. E ainda sobre a baixa expectativa, essa foi uma escolha, né, um projeto para ele ganhar visibilidade. Muitas vezes a gente promete muito no início, a gente avança com uma linha de comunicação em massa muito forte para chamar atenção, para buscar engajamento, e a gente fez o contrário, a gente iniciou com o under promise ali e buscou o over deliver depois, né? A gente prometeu menos e buscou entregar mais, justamente porque mexer num sistema utilizado por mais de 1.000 pessoas, numa corporação, numa empresa, numa instituição estadual, impactando, né, mais de 140 mil matrículas no ano, isso existiu muitos riscos, muitas incertezas envolvidas, e essa estratégia de comunicação, né, nos deixou bastante confortável, e à medida que os resultados foram sendo construídos e aparecendo, a gente ia relatando muito mais resultados do que expectativas em relação ao projeto. Esse acho que é um ponto aí que vale destacar, hein? Perfeito. Fabiano, vamos para mais um bloco aqui das nossas questões. Qual que foi o papel, né, do gerente de projeto na execução desse projeto? Bom, aí a gente pode dar algumas respostas aí, né, e fazer algumas reflexões sobre isso. Eu tentei resumir, né, um gerente de projeto basicamente é alguém capaz de mobilizar os recursos necessários para fazer uma entrega com qualidade, a entrega esperada com qualidade, mas condicionada às restrições aí, basicamente, escopo, tempo e custo, a tríplice restrição ali. Então é isso, gerente de projeto bom é aquele que mobiliza da melhor forma, de forma otimizada, os recursos necessários para fazer uma entrega com qualidade condicionada a essas 3 restrições. E assim, isso esclarece, elucida, mas isso é o que está, em outras palavras, imagino, em qualquer livro e conjunto de boas práticas de gestão de projetos, né? Então, como é que a gente consegue chegar nesse resultado? Como é que, né, o que o gerente de projeto precisa conhecer? Eu agrupei, né, pensando nisso, algumas qualidades ou algumas capacidades, competências, né? A primeira questão o gerente de projeto precisa conhecer e implementar, né, essas boas práticas de gestão de projetos, as metodologias, as ferramentas mais adequadas,
ágeis ou mais tradicionais, né? Então, dependendo da natureza do projeto e de escopo, lança a mão das ferramentas mais adequadas. Precisa conhecer também das tecnologias envolvidas na implementação, isso é fundamental, e também os processos de negócio, as regras de negócio envolvidas, conhecer do negócio impactado. Agora, tem uma questão que eu acho que ela não substitui, mas ela adquire uma importância bastante grande, que é o gerente de projeto tem que ser um cara que consegue desenvolver uma visão sistêmica e contextualizada do projeto. Ele precisa entender as regras existentes, né, a cultura organizacional envolvida no local onde esse projeto vai acontecer. Essa capacidade, eu não consigo ver de fato essa capacidade sendo aferida, né, sendo medida numa prova de certificação. Eu acho que isso é uma coisa que ela vem com o tempo, ela vem com a experiência, ela vem com o cuidado que se tem aos detalhes, além do que preza a boa técnica. Então, o gerente de projeto ele vai fazer a gestão dos processos distribuído das 10 áreas do conhecimento aí que preconiza, né, o nosso conjunto de boas práticas, né? Então, desde gerenciar escopo, custo, riscos, aquisições, integrações, mas tem um conjunto de áreas de conhecimento ali, um grupo aí que eu acho que ele tem um impacto maior. Existe uma relação de causalidade entre essas várias gestões. Eu agruparia, no primeiro momento ali, um bom gerente de projeto, ele é um gerente de projeto capaz de fazer uma boa gestão da comunicação, dos recursos humanos e dos stakeholders. Qualquer turbulência na gestão dos processos contidos nessas 3 áreas do conhecimento, isso reverbera e amplia-se com impactos negativos rapidamente nas demais áreas. Então, eu acho que existe uma relação de causalidade que precisa ser observada. Basicamente, um bom gerente de projeto, ele faz uma leitura de contexto muito apurada e que vai impactar, sobretudo, a gestão dessas 3 áreas. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que a academia, a faculdade, né, as próprias certificações, elas nos ajudam a fazer, né, a conhecer as ferramentas, as metodologias, mas é a experiência de vida, a experiência de gestão, de fato, no dia a dia, é que nos dá essa percepção, essa condição de perceber essas nuances que não estão necessariamente escritas, né? Então, eu acho que a gestão dos stakeholders é uma parte complexa e muito crítica e que deve ser o ponto central aí de atenção aí do gerente de projeto. E essa é uma crença nossa que se verifica em vários momentos e isso justifica um pouco essa estrutura de governança que a gente acabou implementando ao longo do projeto, que foi constituída para atender a nossa necessidade. Então, uma capacidade, além da técnica necessária para o gerente de projeto, é o conjunto de soft skills desenvolvidas que ele deve mobilizar durante todo esse processo aí da comunicação e das partes interessadas. E a própria equipe, né? A própria equipe parece que é consenso, né? Muito, muito fácil, tem um conjunto mais conhecido e dominado, acho que por todos aí para fazer a gestão da equipe. Exige capacidade de liderança, mas as partes interessadas, elas não são recursos gerenciados por nós precisamos gerenciar a comunicação, gerenciar sobretudo as expectativas dessas partes interessadas. E quando a gente fala em expectativas, eu diria que a gente tem partes interessadas e partes desinteressadas, né, com o sucesso do projeto. E essas partes interessadas e desinteressadas com o sucesso do projeto, a gente ainda tem os que exercem maior ou menor influência concentrada ou distribuída. Então, isso torna tudo mais desafiador, né?
gerir esses parceiros aí. E ainda tem um outro aspecto que é importante a gente lembrar, né, que parte interessada é todo aquele indivíduo ou grupo de indivíduo que pode ser afetado com a mudança do projeto ou que pode afetar o encaminhamento do projeto. Mas tem uma outra categoria ali que é aquele que não afeta e nem será afetado, mas ele se sente afetado, ele se sente de alguma forma afetado pela possível e potencial mudança que esse projeto pode trazer. Então, a gente precisa cuidar desses públicos, né, e gerenciar as expectativas, tanto as positivas quanto as negativas, porque nós mapeamos os públicos, né, então nós temos, né, gestores. Os gestores do SESI, ele é uma parte interessada muito importante, mas visivelmente a expectativa é positiva, é muito grande, porque esse sistema, de fato, vai nos dar segurança para a tomada de decisão acertada. E essa expectativa é muito alta, então a gente precisa também gerenciar as altas expectativas. Até porque se a gente deixar essas expectativas se inflarem e achar que isso é um benefício para o projeto, depois de uma expectativa alta que não for totalmente atendida, ela acaba gerando uma frustração. Então, fazendo uma referência ao hypercycle aí da adoção de novas tecnologias. Então, num projeto, como a gente lida com mudança, a gente percebe essa expectativa inflada que é seguida pelo vale da desilusão ali, né, que é uma medida da frustração gerada por um pico muito alto de expectativas. Então, esse também é um ponto bastante importante até a gente alcançar aí o platô de produtividade, de efetividade da mudança implementada, né? Então, a minha visão sobre o gerente de projeto é essa, é o cara que precisa transformar o sentimento de perda de uma boa parte desse público impactado, ou que se sente impactado, a um sentimento de pertencimento, de empoderamento. E o caminho que a gente acredita para conseguir isso é criar um senso de criar e desenvolver uma visão de propósito, né? Revelar o propósito daquilo. Mais importante do que fazemos é o porquê fazemos o que fazemos. Então, isso precisa ser gerenciado a todo momento. E aí uma boa comunicação, eu entendo que é a informação certa, na hora certa, para o público certo. Não é um e-mail, não é um status report que vai resolver isso. É aproveitar efetivamente todas as oportunidades, né, e a gente buscou isso a todo momento, de interação com as partes interessadas, e o que resolve, no final das contas, é o olho no olho. Aproveitar o momento de coletar uma assinatura de uma aprovação, de uma autorização para alteração, de escopo, de uma autorização para pagamento, e aproveitar e fazer o status report da melhor forma, da forma mais antiga. Olho no olho, explicando o porquê daquilo e quais os impactos de fazer ou não fazer. Então, eu acho que os sistemas, né, muitas vezes a gente acredita, a gente superestima o poder de um e-mail, né? O olho no olho, ele acaba sendo muito mais efetivo quando você tem muitos perfis envolvidos e todos engajados pelo propósito. O propósito, ele precisa ser renovado diariamente, ele precisa manter um ambiente, para ele manter, né, para a gente manter a equipe engajada pelo propósito, a gente precisa mantê-los empoderados, a gente precisa mantê-los comunicados e fazendo eles se sentirem a todo momento parte, né, de um time, de um projeto, cada um, né, contribuindo da sua maneira, inclusive as partes interessadas que eventualmente sequer serão impactadas, mas se sentem impactadas, né? Então, acho que esse é o segredo. E o maestro, para garantir tudo isso, é o gerente de projeto. É o gerente de projeto com ou sem certificação, mas sobretudo com experiência de gestão de projetos dessa natureza, com cancha, com experiência de vida. Essa é a meu resumo aí. Legal, muito bacana. Eu acho que uma coisa bem importante, né, pessoal, e ressaltando o que o Fabiano colocou, às vezes você tem um projeto que é implantar um RP, mas você tem um outro projeto, basicamente, em paralelo, que muitas vezes as pessoas não enxergam, que é a gestão da mudança, né? É um outro projeto. Que é um outro projeto, né? E que se não for
também percebido e bem gerenciado, acaba também não tendo impactando negativamente no projeto principal e não tendo sucesso, né? Eu acredito que a gente tenha que lançar mão de ferramentas e técnicas validadas, consolidadas, né? Então, a ciência tem seu valor. Agora, não podemos ficar restritos à aplicação de ferramentas e técnicas e metodologias. A gente precisa tomar isso como nosso framework e aí em cima embarcar, né, toda a complexidade do relacionamento interpessoal, né? Capacidade de fazer uma boa comunicação, de gerir esses públicos diferentes, de liderar, né, dependendo da situação. A liderança, ela é situacional, o gerente de projeto precisa fazer esse azeitamento, esse approach entre todas as partes, né, envolvidas, impactadas ou pretensamente impactadas. Fazer gestão das expectativas, né? É isso. Uhum. Bacana. Bom, nossa última parte, Fabiano, quais foram os resultados alcançados com este projeto para o SESI Santa Catarina? A gente avalia que os resultados, né, o resultado é o sucesso da implantação desse sistema, com todas as suas customizações, com todas as suas negociações intermediárias, né, os riscos que foram sendo mitigados, as mudanças que foram sendo necessárias implementar. Hoje a gente está com o sistema implantado, sendo utilizado por mais de 1.000 profissionais e todas as operações de educação sendo registradas né, nesse sistema. E já também esse sistema sendo a base para a migração dos dados e consolidação nacional. Então, a primeira questão eu destacaria de fato, a gente alcançou os objetivos esperados, né, dentro do custo, do prazo, né, com os requisitos, né, de qualidade que a gente havia mapeado. Agora tem outros resultados que eu acho que é importante a gente destacar, né? Cada projeto tem a sua história, tem o seu momento, tem o seu aprendizado, né? O próprio webinar, esse momento aqui, eu acho que é um resultado que deve ser destacado. Para nós está muito mais claro agora de que a componente socioemocional, o soft skill necessário do gerente de projeto, de todos os líderes, né, envolvidos aí, eles são cruciais para a gente implantar um projeto, né, desta natureza, dessa complexidade, e que necessite, né, uma mudança, né, deste tamanho, né, dessa envergadura. Então, eu acho que as lições aprendidas, elas precisam ser apresentadas, discutidas e ser alvo de reflexão, para que a gente possa se aproveitar, né, das lições desse projeto para os novos que continuarão vindo. Legal. Bacana. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso webinar, né? Até conversa tão boa que a gente estendeu um pouco mais. Somente também para elucidar até algumas perguntas que estão surgindo, né? O Fabiano, no projeto, ele era o gerente do PMO e também o líder lá do comitê executivo, comitê técnico, né? Eu fiz o papel de gerente do projeto no SESI, e a gente tocou esse projeto aí, finalizamos ele em outubro do ano passado, né? Só que a gente para ter essas últimas informações que foram solicitadas aqui em algumas perguntas. Pessoal, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa 1 hora, como o Fabiano colocou, mostrando algumas lições aprendidas. Espero fortemente que ajudem nos projetos futuros. Agradeço fortemente o Fabiano, sua disponibilidade. O Fabiano não é um cara fácil, tá, de tempo, tá, pessoal? Falando que, olha, até depois que a gente marcou essa agenda, fiquei pensando, será que não vai pintar alguma urgência que ele vai ter que pegar e viajar e resolver, né? O Fabiano é um exímio apagador de incêndio aí também, além das outras habilidades que ele possui. Mas agradeço muito o Fabiano ter participado com a gente aqui nessa transmissão desses conhecimentos que a gente obteve. Fabiano, você quer dar alguma palavra de agradecimento antes de a gente chegar e começar a responder algumas perguntas aqui? Eu que agradeço a oportunidade e continuo à disposição aí, se eu puder ajudar, às ordens. Obrigado, gente. Legal, obrigado. Pessoal, agora a gente tem abrir em 5 minutos aí para algumas questões que vocês desejam fazer as perguntas, a gente está à disposição. Para quem já está saindo para o almoço, né, desejo um excelente almoço aí
E um bom final de semana, né? Já estamos na quinta-feira, né? Espero também ver vocês nos próximos webinars também. Tem uma pergunta aqui, Fabiano, então eu vou passar para ti, tá? Como foi o papel assim de engajamento das partes interessadas, assim, né? Principalmente a questão aqui é como foi a movimentação de várias partes interessadas em todo o estado, né, de Santa Catarina. Bom, primeiro a gente precisa mapear precisou mapear essas partes interessadas e entender as dores de cada uma, né, e os medos, os receios, né, acho que isso, de novo, a gente pode aplicar as ferramentas, a gente aplica as ferramentas que estão postas aí para, né, os mapas e tudo mais aí para enquadrar as partes interessadas, mas é no tete a tete, é no dia a dia que se percebe as sutilezas que talvez nem sejam conhecidas da maioria. Então, as principais partes interessadas, para mim, foram os futuros usuários. Então, a definição, a escolha das pessoas corretas para serem os usuários chaves, para serem os replicadores, ela é crucial, né? Os usuários chaves que serão responsáveis, que foram responsáveis pelo desdobramento, pela capacitação, pela orientação, pelo esclarecimento de dúvidas, é crucial. Eu não posso aceitar num projeto a escolha de pessoas que estão ociosas na unidade. A ociosidade já é um indicativo, e o que a gente percebeu é que as pessoas com melhor condição de replicar e de convencer os usuários, de convencer outras partes interessadas, geralmente elas tinham outras atribuições, a gente concorria, né, com outras frentes, com outros projetos, com processos cruciais para a continuidade da operação dos negócios, né? Então, esse é o ponto crucial, eu escolher as pessoas certas para fazer a gestão das partes interessadas. Eu falei do gerente de projeto como essencial para fazer a gestão dos stakeholders, mas ele não é o único que faz. Ele monta uma rede de pessoas que vão fazer a gestão de outras partes interessadas, até com muito mais legitimidade do que um gerente de projeto central aqui em Florianópolis. Então, eu acredito nisso, essa atuação em rede, né, todos cuidando da gestão, promovendo ou realizando uma liderança situacional, aí, dependendo das questões que forem surgindo. E como comentou, acho que é uma cadeia de aliados, né? É isso aí. Tá todo mundo no mesmo barco, no mesmo time, né? Pessoal, tem mais uma questão aqui do Bruno, né? Comentar resumidamente como foi elaborada a estratégia de implantação, né? Como chegar a definir que essa é a melhor estratégia. Bom, eu vou começar um pouco, depois eu passo para o Fabiano para ver se ele consegue me complementar. A estratégia de implantação, sim, implantação de ERP tem várias formas que já foram implantadas em outros lugares, às vezes o mesmo ERP é utilizado a mesma forma, né? Então, até como o Bruno colocou, tem várias estratégias. Primeiro você tem que definir qual que é o segmento de mercado que você vai implantar o ERP, em qual que é a indústria que está sendo implantada aquele ERP. Varejo é uma situação, indústria é outra, né? Indústria fabril é outra, e a indústria de educação também é uma outra forma, né? Na educação, eu acho que um grande ponto se envolve muitas pessoas, tem muito sentimento das pessoas, de alunos, pais, professores e também as pessoas que vão utilizar o próprio sistema. Então, a estratégia de implantação foi, primeiro, formar usuários-chave extremamente bem capacitados. Segundo ponto, fazer uma comunicação adequada, né? Como o Fabiano comentou ao longo do webinar. E um terceiro ponto, conseguir replicar esse conhecimento para os usuários finais. E um outro ponto que também é importante, após a virada do sistema, você conseguir criar uma cadeia de ajuda para sustentar aquele sistema funcionando. A gente sabe que tem muito sistema que vira
depois dar um rollback, né? O rollback é voltar a utilizar o sistema antigo. Por que isso acontece? Porque muitas vezes não teve uma sustentação adequada. E essa sustentação ainda ela está dentro do projeto, ainda está envolvendo os gestores das áreas, como o Fabiano e outros gestores que foram envolvidos, ainda está envolvendo usuários chaves. Então, o projeto não termina após a virada, o projeto ainda se mantém durante um tempo, né? No caso desse projeto, se manteve ainda durante 2 meses. Ok? Fabiano, quer complementar mais alguma informação? Eu só complementaria uma especificidade, né, da implantação do nosso sistema de gestão educacional. Dada a natureza da atividade, nós oferecemos algumas das modalidades, são cursos regulares, educação formal, você tem requisitos de período letivo, né, ano letivo, você tem período de inscrição, de matrícula, e isso acontece em momentos específicos aí do ano, no ensino infantil, fundamental, por exemplo. Então, um aspecto aí que a gente considerou também na implementação, na estratégia de implantação, é o momento em que o sistema deveria entrar. Ele não seria muito efetivo se a gente entrasse com ele em maio, em abril, né? A gente precisou acelerar para que a gente já pegasse o ciclo 2019 completo, desde a inscrição, antes da matrícula. Então, por isso a gente chegou ali em setembro, outubro, que a princípio parece no meio do semestre letivo, mas não é. É o início do ciclo seguinte da educação regular. Perfeito. Uma outra pergunta aqui do Pedro, né? Como foram definidos os critérios de aceitação do projeto, né? Então, Pedro, nós tínhamos vários marcos e cada alcance desses marcos nós tínhamos os critérios de aceitação daquele marco. Então, tinha marco de instalação do ambiente, tinha marco de capacitação dos usuários-chave, tinha marco de capacitação dos usuários finais, tínhamos marcos de testes de aceitação, então tinham quase 600 casos de testes que foram executados em 2 ciclos, todos os testes sendo executados e passados esses testes, não encontrado nenhum defeito, era um aceite. Tínhamos configuração do sistema, migração dos dados. Então, conforme a gente ia alcançando esses marcos, eram os aceites do projeto. Então, tivemos vários aceites durante o projeto. Então, isso que essa foi a estratégia que foi elaborada. Ok? Outra pergunta aqui do Guilherme. Quais são os principais indicadores que devo trabalhar na hora de apresentar um projeto de RP? Convencer que este trabalho irá fazer algum valor. Bom, daí eu deixo para ti, Fabiano. Tem alguns critérios normais aí de mercado, mas eu acho que o Fabiano deve ter alguns que ele pode apresentar aqui para nós. De convencimento que precisa implantar o RP, né? Acho que não sei se ficou bem clara a questão. A gente, perfte do problema, né? Se não tem problema, eu acho que daí não tem projeto. Perfeito. Mas da nossa parte aqui, o convencimento ele foi muito fácil de ser construído. A gente vinha de uma defasagem tecnológica dos sistemas atuais, vinha de sistemas com lacunas, com diferentes regras de negócio implantadas, dificultando a criação de um padrão, né, de processos padronizados. Isso gera, né, a defasagem tecnológica, ela foi criada, foi acontecendo em função de uma situação institucional, né? Nós estávamos aguardando uma parametrização de um sistema nacional, que é muito grande, ainda mais num país, né, com dimensões continentais como o nosso. Então, isso tudo foi sendo, né, foi compondo um cenário de convencimento facilitado para nós aqui internamente. Então, eu acho que, né, mostrar os ganhos potenciais e as perdas que eu já estou tendo hoje, aí é o que eu consigo, né, visualizar o que nos moveu e que facilitou a tomada de decisão, num primeiro momento, né? Ok. Pessoal, tem mais algumas questões aqui. Gostaríamos muito de responder, mas apesar de adiantado da hora, a gente vai finalizando. Novamente, gostaria de agradecer a todos, agradecer novamente o Fabiano. O webinar foi muito interessante, até a gente sempre nota pela quantidade de participantes, bastante participantes,
e todos ficaram até o final, isso é bastante legal para nós, né? Então isso demonstra que o webinar foi muito muito bom mesmo. Agradeço novamente vocês e espero vocês nos próximos webinars. Um grande abraço, boa tarde para todos e uma excelente semana aí para vocês. Valeu, abraço, obrigado, hein?